Olá, tudo bom? Muito se tem falado nesses últimos dias sobre o livro de Gênesis, né? Muito por causa da novela que a TV Record ela está transmitindo. E aí nós temos visto aí algumas cenas interessantes, alguns se agradam, outros não. E essa semana em especial nós estaremos vendo as cenas do dilúvio. Nós temos visto a história de Noé e, em especial, está sendo aguardado as cenas que vão retratar o dilúvio. Eu quero trazer para vocês hoje aqui a leitura de um capítulo deste livro aqui, chamado História da Redenção, da escritora Ellen G. White. Eu achei interessante e eu vou fazer a leitura desse capítulo para você, que trata exatamente, é o capítulo 8 do livro, que fala exatamente sobre o dilúvio. E para a gente ter uma ideia do que aconteceu ali no dilúvio e como que foi este evento que mudou a história da humanidade. Então vamos lá. Os descendentes de Sete foram chamados filhos de Deus, os descendentes de Caim, filhos dos homens. Quando os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, tornaram-se corruptos e, ao se unirem em casamento com eles, perderam, por meio da influência de suas esposas, seu caráter peculiar e santo, e se juntaram aos filhos de Caim em sua idolatria. Muitos puseram de lado o temor de Deus e pisaram seus mandamentos. Mas havia alguns que praticavam a justiça, que temiam e honravam ao seu Criador. Noé e sua família estavam entre esses poucos justos. A maldade humana era tão grande e aumentou de uma forma tão terrível que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, pois viu que a maldade do homem era grande e que todos os desígnios de seu coração eram maus continuamente. Mais de uma centena de anos antes do dilúvio, o Senhor mandou um anjo ao fiel Noé para fazê-lo saber que ele não mais teria misericórdia da raça corrupta. Mas não queria que ignorasse seu desígnio. Instruiria Noé e faria dele um fiel pregador para advertir o mundo da destruição iminente, para que os habitantes da terra ficassem sem desculpas. Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca, como Deus iria lhe mostrar, para salvar a si mesmo e a sua família. Não apenas pregar, mas seu exemplo em construir a arca convenceria a todos de que ele cria no que pregava. Noé e sua família não estavam sozinhos em temer e obedecer a Deus, mas Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a terra, e foi aquele cuja vida Deus preservou para executar a construção da arca e advertir o mundo de sua condenação por vir. Matusalém, o avô de Noé, viveu até o ano do dilúvio. Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, os quais morreram antes de o dilúvio vir sobre a terra. Noé, pela sua pregação e pelo exemplo em construir a arca, condenou o mundo. Deus deu oportunidade a todos que desejassem se arrepender e se voltar para ele, mas não creram na pregação de Noé. Zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem a Deus. Cada batida desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé administrava, trabalhava e pregava, enquanto o povo olhava com espanto e o considerava um fanático. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção, com todos os detalhes. Em muitos sentidos, ela não foi feita como um navio, mas preparada como uma casa. A base era como um casco, para que pudesse flutuar sobre a água. Não existiam janelas nos lados da arca. Tinha 3 andares e a entrada de luz era uma janela no teto. A porta ficava ao lado
Os diversos compartimentos para a recepção de diferentes animais foram feitos de maneira que a janela do alto iluminasse a todos. O material empregado na construção da arca era o cipreste ou a madeira de gopher, a qual não apodreceria durante centenas de anos. Era uma construção de grande durabilidade, que a sabedoria humana não conseguiria inventar. Deus havia sido o projetista e Noé o mestre de obras. Depois de Noé ter feito tudo ao seu alcance para realizar corretamente cada parte do trabalho, ainda era impossível que a arca pudesse, por si mesma, resistir à violência da tempestade que Deus, em sua ardente ira, ia trazer sobre a terra. O trabalho de acabamento da construção foi um processo lento. Cada peça de madeira foi cuidadosamente ajustada, todas as juntas cobertas com piche. Tudo o que o ser humano podia fazer foi feito para tornar perfeito o trabalho. Além do mais, Deus, sem a ajuda de ninguém, conseguiria preservar a arca sobre furiosas e altas ondas pelo seu poder miraculoso. A multidão, a princípio, aparentemente recebeu a advertência de Noé. No entanto, não se voltou para Deus em verdadeiro arrependimento. Foi-lhe dado um tempo de graça, antes que viesse o dilúvio, para serem provados e testados. Falharam em suportar a prova. A degeneração prevalecente os venceu, e por fim se uniram aos outros corruptos em escárnio e zombaria ao fiel Noé. Não quiseram abandonar seus pecados, continuaram na poligamia e se entregaram aos seus desejos corrompidos. Anjos foram mandados a recolher das florestas e campos os animais que Deus havia criado. Os anjos foram adiante desses animais e eles os seguiram, 2 a 2, macho e fêmea, e os animais limpos em grupos de 7 pares. Esses animais, desde os mais ferozes até os mais mansos e inofensivos, marcharam para a arca de forma pacífica e solene. O céu parecia coberto com pássaros de toda a espécie. Eles vinham voando para a arca, 2 a 2, macho e fêmea, e os pássaros limpos em grupo de 7 pares. O mundo olhava com admiração, alguns com medo, mas eles tinham se tornado tão endurecidos pela rebelião que essa grande manifestação do poder de Deus teve apenas uma influência momentânea sobre eles. Por 7 dias, os animais foram entrando na arca e Noé os acomodava nos lugares preparados para eles. Enquanto a humanidade condenada contemplava o sol a resplandecer em sua glória e a terra vestida quase em edênica beleza, afastava seus crescentes temores com diversão barulhenta e com atos de violência parecia convidar sobre si o castigo da ira de Deus, já despertada. Tudo estava pronto para o fechamento da arca, o que não podia ter sido feito pelo lado de dentro, por Noé. A multidão escarnecedora viu um anjo descer do céu, revestido de um resplendor semelhante ao de um relâmpago. Ele fechou a porta maciça, e então, outra vez, tomou seu caminho de volta para o céu. A família de Noé permaneceu 7 dias na arca, até que a chuva começasse a cair sobre a terra. Foi nesse tempo que eles fizeram as adaptações para sua longa permanência, enquanto as águas estivessem sobre a terra. Aqueles foram dias de divertimento blasfemo da multidão incrédula. Como a profecia de Noé não havia se cumprido imediatamente depois de sua entrada na arca, pensavam que ele estava enganado e que era impossível que o mundo fosse destruído por um dilúvio. Apesar da solene demonstração do poder de Deus que tinha testemunhado, a inusitada ocorrência dos animais deixando as florestas e campos e entrando na arca, o anjo de Deus revestido de luz, deslumbrante e em terrível majestade, descendo do céu e fechando a porta, ainda endureceram o coração e continuaram a se divertir e a zombar das notáveis manifestações do poder divino. Mas ao 8º dia, o céu escureceu, o estrondo do trovão e o clarão dos relâmpagos começaram a amedrontar os homens e os animais. A chuva caiu das nuvens sobre eles. Isso era algo que nunca tinham visto e tremiam de medo. Os animais iam de um lado para o outro no mais desenfreado terror, e os seus gritos estridentes pareciam lamentar o próprio destino e o dos seres humanos.
A violência da tempestade aumentou, até que a água parecia cair do céu como poderosas cataratas. As margens dos rios se rompiam e as águas inundavam os vales. Os fundamentos das grandes profundezas também se partiram. Jatos de água rompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros de altura, que ao caírem se enterravam profundamente no solo. O povo viu primeiro a destruição das obras de suas mãos, suas esplêndidas construções e os belos jardins e bosques em que haviam colocado seus ídolos eram destruídos pelos raios do céu. E as ruínas se espalhavam por toda a parte. Tinham feito altares nos bosques, consagrados aos seus ídolos, sobre os quais ofereciam sacrifícios humanos. Essas coisas que Deus detestava foram subvertidas em sua ira diante deles, e eles tremiam ante o poder do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E foi-lhes feito saber que foram suas abominações e seus horríveis sacrifícios idólatras que haviam atraído sua destruição. A violência da tempestade aumentou, e, misturado com a fúria dos elementos, ouviam-se os lamentos das pessoas que desprezaram a autoridade de Deus. Árvores, construções, rochas e terra eram lançadas em toda a direção. O terror das pessoas e dos animais era indescritível. O próprio Satanás, obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Ele tinha sentido prazer em dirigir uma raça tão poderosa e desejava que vivessem para praticar suas abominações e aumentar sua rebelião contra o Deus do céu. Proferia maldições contra Deus, acusando de cometer injustiça e crueldade. Muito entre o povo, assim como Satanás, blasfemavam de Deus, e se pudessem levar avante sua rebelião, eles o tirariam do trono de sua justiça. Enquanto muitos blasfemavam e amaldiçoavam seu Criador, outros, agitados com pavor, estendendo as mãos para a arca, suplicavam para entrar ali. Mas isso era impossível. Deus havia fechado a porta à única entrada e deixou Noé dentro e os ímpios fora. Somente ele podia abrir a porta. O temor e o arrependimento deles veio tarde demais. Foram compelidos a saber que havia um Deus vivo que era mais poderoso que o ser humano e a quem tinham desafiado e contra quem blasfemaram. Clamavam a ele intensamente, mas os seus ouvidos não estavam abertos ao clamor deles. Alguns, em seu desespero, procuraram forçar a entrada na arca, porém a firme estrutura resistiu aos seus esforços. Alguns se agarraram à arca, até que foram levados pelas águas revoltas, ou pelas rochas e árvores arremessadas em todas as direções. Aqueles que haviam ignorado as advertências de Noé e ridicularizado o fiel pregador da justiça se arrependeram muito tarde de sua descrença. A arca era severamente agitada e sacudida. Os animais dentro, em suas variadas vozes, expressavam um medo terrível. Mas em meio a toda a fúria dos elementos, a elevação das águas e o arremesso violento de pedras e árvores, a arca flutuava em segurança. Anjos magníficos em poder guiavam a arca, preservando-a de danos. Em todo o instante, durante a terrível tempestade de 40 dias e 40 noites, a preservação da arca foi um milagre do Deus Todo-Poderoso. Só li uma parte do capítulo, mas já nos deixa arrepiados de ver como Deus guardou e protegeu Noé e sua família e os animais ali dentro da arca. Essa arca não tinha estrutura para aguentar aquela catástrofe, mas o poder de Deus estava com eles. Agora, a tristeza é saber que aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem de Deus poderiam ter sido salvas se tivessem atendido à pregação de Noé. E hoje, no mundo que nós vivemos hoje, não é diferente. Os cristãos estão aí pregando a mensagem que breve Jesus voltará. Que este mundo, como diz Pedro na sua carta, que este mundo está reservado para o fogo. Mas as pessoas ignoram a mensagem, assim como os antediluvianos. Eles ignoram esta importante mensagem.
E assim como Noé pregou, os cristãos pregam hoje, e aqueles que ignoram esta mensagem sofrerão os danos, como os antediluvianos ignoraram a mensagem de Noé e sofreram os danos. Meu querido amigo e minha querida amiga, se você ficou comigo até o final, eu quero dizer para você, não rejeite mais a mensagem. Se você ainda não aceitou Jesus, não rejeite mais a mensagem de Deus. Porque agora nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. E aí, qual vai ser a sua resposta para Deus? Que o Senhor lhe ajude e que o seu coração não se endureça à voz do Espírito Santo.